3 motores quando todo o mundo escolhia 2 ou 4. Um projeto que ignorava a lógica ocidental. Era a década de 1960 e a Boeing estava aperfeiçoando o 727 para aeroportos americanos bem asfaltados. A União Soviética tentando pousar em cascalho congelado a 40 graus Celsius negativos, onde pista era mais uma sugestão. Então, a Tupolev criou algo diferente, algo que pudesse decolar do gelo siberiano, resistir a nevascas e ainda levar cerca de 150 passageiros por 11 fusos horários. O resultado foi o Tu-154, um trijato que escolheu capacidade em vez de eficiência, resistência em vez de elegância e sobrevivência acima de tudo. Foram 1.026 unidades produzidas que viraram a espinha dorsal da aviação civil soviética. Mas essa decisão, 3 motores feito para o impossível, mudou tudo em como esse jato voava, manobrava e parecia. O que aquele tombo oval na cauda está fazendo ali? Por que suas asas caem para baixo, enquanto todos os jatos ocidentais levantam para cima? Como um avião de passageiros acabou treinando cosmonautas para pousar um ônibus espacial? E por que suas famosas asas lisas começaram a rachar depois de poucos anos? Porque este não é só um avião. É um estudo de caso da lógica da engenharia soviética. Você está prestes a descobrir 10 curiosidades extraordinárias desse cavalo de trabalho da aviação, começando pela curiosidade número 1. Peculiaridade 1. O mistério oval. Fique atrás de um Tu-154 na rampa. Os 2 motores externos, entradas perfeitamente circulares, normal, esperado, e o motor central, esticado em formato oval como se alguém tivesse puxado. Isso não é defeito de fabricação, é a solução para um dos problemas básicos dos motores montados na traseira. O motor central é alimentado por um duto em forma de S que serpenteia pela fuselagem. O ar faz uma curva fechada antes de chegar ao compressor. O Boeing 727 tinha o mesmo esquema e às vezes sofria com o disparo do motor em manobras agressivas. O compressor se engasgava com o fluxo de ar instável. A Boeing colocou geradores de vórtice para suavizar o fluxo. A Tupolev seguiu outro caminho. A entrada oval nos primeiros modelos do Tu-154 otimizava a captação de ar para a geometria do duto. A forma esticada ajudava a controlar a distorção do fluxo naquele ponto crucial, garantindo performance estável do motor mesmo em manobras pesadas. Física não se importa com estética. A troca parece desequilibrado, mas funcionava com confiabilidade, mantendo o motor central alimentado por ar suave em condições que teriam desafinado uma geometria circular perfeita. Se a entrada do motor parece fora do comum, as asas desafiam tudo que você sabe sobre design de aviões. Peculiaridade 2. As asas invertidas. Fique na frente de um Boeing ou Airbus qualquer. As asas se inclinam para cima numa espécie de sorriso suave. Diedro positivo. Estabilidade básica. Aviação 101. E o Tu-154, suas asas caem para baixo. Isso é anedro. Os designers ocidentais evitavam isso, vendo o diedro negativo extremo como sinal de instabilidade. Já os engenheiros soviéticos adotaram isso de propósito, totalmente cientes das consequências aerodinâmicas. Explicando por quê. Aquelas asas têm uma varredura para trás. Uma varredura agressiva cria muita estabilidade de rolagem, na verdade até demais. Colocar diedro positivo em cima dessa varredura, você tem uma aeronave lenta que luta contra cada curva, patinando nas manobras. O caimento para baixo cancela essa estabilidade excessiva. Torna o Tu-154 ágil, manobrável e pronto para entalhar as curvas ao invés de resistir a elas. Pilotos soviéticos que precisavam jogar o avião nos aeroportos duros da Sibéria precisavam dessa agilidade. Bônus, o anedro naturalmente combate o Dutch Roll, aquele desconfortável acoplamento de guinada e rolagem que deixa os passageiros enjoados e força os pilotos a se esforçarem mais.
Pilotos ocidentais chamavam isso de design de estabilidade duvidosa. Pilotos soviéticos chamavam de manuseio responsivo. Vejam um Tu-154 inclinando para uma curva. Essas asas caídas dão a ele uma atitude ágil inclinada para baixo no nariz. Não flutua graciosamente nas curvas, ele as entalha com autoridade. Mas essas asas revolucionárias escondiam uma falha crítica. Peculiaridade 3. Bom demais para ser verdade. Os primeiros passageiros do Tu-154 adoravam o conforto da viagem. Turbulência, mal percebida. Suave, confortável, como flutuar no ar. Melhor que o 727, melhor que o Trident, o jato mais macio da aviação soviética. Então, as asas começaram a rachar. Os engenheiros soviéticos projetaram essas asas para flexionarem, absorvendo os solavancos ao invés de transmiti-los para a cabine. Usaram ligas de alumínio avançadas, incorporaram a pesquisa aerodinâmica mais recente e testaram exaustivamente em túneis de vento. Funcionou lindamente, por exatamente 3 a 4 anos de uso. Depois, apareceu a fadiga do metal. O alumínio avançado não havia sido testado o bastante em condições reais, flexível demais, padrões de estresse complexos demais, ambientes rigorosos soviéticos mais pesados que as previsões. Por volta de meados dos anos 70, dezenas dos primeiros aviões precisaram de reforço sério nas asas ou até substituição total. Um avião tão confortável que era literalmente bom demais para ser verdade. O Tu-154B ganhou asas reforçadas, mais fortes, menos flexíveis, mais conservadoras. Os passageiros notaram de cara. Voo mais áspero, turbulência mais sentida na cabine, mas as asas ficaram firmes. A lição mais antiga da engenharia reaprendida a um custo enorme. Não dá para ter tudo. Os engenheiros soviéticos aprenderam a ser mais conservadores, mas um detalhe continuou brutalmente superdimensionado desde o começo. Peculiaridade 4. 12 rodas de aço soviético. Conte as rodas de um Boeing 737 ou Airbus A320. São 4 rodas principais ao todo. E o Boeing 777, 12 rodas principais, mas aí é um widebody gigante. E o Tu-154, 12 rodas principais também, 6 de cada lado, num jato narrowbody com tamanho parecido ao do 757. Isso não é exagero, é engenharia para sobreviver. A União Soviética se estendia por tundra, permafrost e pistas de cascalho onde aeroporto era só um sonho otimista. O Tu-154 precisava operar onde jatos ocidentais nem pensavam em pousar. Aquelas gigantescas rodas duplas distribuíam o peso numa área enorme de contato. Pneus de baixa pressão, grandes, macios, flexíveis. Juntos, eles reduziam a pressão no chão o suficiente para pistas não pavimentadas, campos moles e superfícies que engoliriam os trens de pouso convencionais. Mas 12 rodas não cabem numa fuselagem narrow-body. Então a Tupolev criou aqueles característicos pods inchados nas asas. Eles serviam para mais do que só abrigar as rodas. Amortecedores de curso longo, capazes de absorver impactos das pistas acidentadas. Redundância embutida. Perde um pneu, tem mais 11 te segurando. Acesso para inspeção sem precisar de macacos. Igual ao trem de pouso de um bombardeiro, porque ele realmente aguentava qualquer coisa. O lado ruim? Arrasto aerodinâmico enorme. Aquelas saliências matavam a eficiência de combustível, aumentavam o peso e a complexidade da manutenção. Mas eficiência não era o foco principal. O foco era chegar aos postos remotos da Sibéria, conectar cidades com infraestrutura mínima. E essas 2 rodas entregavam exatamente essa capacidade. Mais de 1.026 Tu-154 transportaram milhões de passageiros por ano, talvez mais que qualquer jato soviético na história. Mas enquanto o trem de pouso era superdimensionado, uma parte do cockpit definitivamente não seguia essa linha. Peculiaridade 5. O navegador apertado. O Tu-154 foi projetado para 3 tripulantes: capitão, primeiro oficial e engenheiro de voo. Design limpo, layout lógico, tudo fazia sentido.
até que alguém lembrou que as regras soviéticas exigiam um navegador, não recomendado, obrigatório por lei. Então, eles espremem um quarto assento em uma cabine feita para 3 pessoas. A estação de trabalho do navegador virou a posição mais sacrificada da aviação soviética, espremido atrás dos pilotos, onde não deveria estar, trabalhando num espaço improvisado com espaço mínimo para mapas, instrumentos ou conforto básico. Os primeiros conceitos incluíam um nariz envidraçado para navegação visual, seguindo a linhagem dos bombardeiros. Os modelos de produção mudaram para um nariz com radar melhor para clima ruim, mas não podiam abandonar o navegador. Regulamentação escrita em pedra. Então ele ficava ali, gerenciando mapas e calculando correções de deriva num jato cujo sistema de navegação inercial já deveria ter tornado ele obsoleto. O engenheiro de voo atrás e à direita monitorando sistemas, o navegador espremido em algum outro canto, lutando por espaço para os cotovelos. 4 pessoas fazendo o trabalho de 3 em um espaço para 3. Na variante TU-154M, nos anos 80, o GPS melhorado finalmente deixou eliminar a posição do navegador em rotas mais simples. Mas por 2 décadas, 4 pessoas trabalharam num espaço para 3. A aviação soviética priorizava a missão sobre o conforto da tripulação. O assento do navegador provava isso todo dia. E falando em resolver problemas do jeito mais inusitado, olha só aquela cauda. Peculiaridade 6. A bala no topo. Sabe aquele espigão apontando para frente no topo do estabilizador vertical? Ele resolve a aerodinâmica do TTOL. Quando você monta o estabilizador horizontal lá no alto da cauda vertical, os campos de pressão acabam atrapalhando. Zonas de baixa pressão se juntam na junção, causando separação do fluxo, vibração e formação de ondas de choque em alta velocidade. Esse bulbo em formato de bala dispersa essa interferência. Menos vibração, fluxo de ar mais suave, controle melhor. O 727 resolveu de um jeito diferente. O Trident usou um bulbo triangular. Cada fabricante achou sua solução para o mesmo problema físico. Mas a parte mais interessante é que esse espigão foi evoluindo entre as versões como uma adaptação eficiente às necessidades que iam mudando. TU-154 original, espigão fino com antena HF pequena. TU-154A, bala mais grossa carregando equipamento de rádio maior. TU-154M, ainda maior, cheia de aviônicos adicionais. Dava para identificar na hora as variantes do TU-154 só pelo perfil do espigão da cauda. O que começou como um conserto aerodinâmico virou espaço valioso para equipamento, resolveu um problema, criou novas funções, não desperdiçou nada. E essas funções chegaram a incluir recursos que nenhum jato ocidental jamais considerou. Peculiaridade 7. Feito para o inverno. A maioria das companhias aéreas se preocupa com espaço nos compartimentos superiores. A Aeroflot se preocupava com a sobrevivência dos passageiros. O TU-154 tinha uma característica que nenhum jato ocidental oferecia: conversão instantânea para guarda-roupa de casacos. Aquelas fileiras de assentos no fundo? Trilhos de chão de liberação rápida. As equipes de solo podiam remover fileiras inteiras em horas e instalar enormes armários no lugar. Essa era a configuração de inverno, não uma opção de luxo, mas equipamento essencial. Quando a temperatura chega a 40 graus Celsius negativos e os passageiros embarcam usando casacos de pele de 10 quilos, os compartimentos tradicionais ficam inúteis. Esses casacos de sobrevivência simplesmente não cabem no armazenamento normal. Por isso, a Tupolev projetou flexibilidade na estrutura já desde o começo. Remover os assentos, instalar guarda-roupas no inverno, restaurar a capacidade total de assentos na primavera. Os trilhos no chão tornavam essa conversão possível em um único turno. Parecido com as modificações de inverno do AN-24 turbohélice, mas único entre os jatos. Os observadores ocidentais achavam isso estranho. Os operadores soviéticos absolutamente essencial. Tenta voar de Norilsk a Yakutsk em janeiro sem armazenamento dedicado para casacos. Tenta embarcar passageiros na Sibéria que deixam o equipamento de sobrevivência em casa.
e isso revela algo fundamental na filosofia do design do Tu-154. Não era uma aeronave otimizada para custos por assento milha. Foi feita para a realidade operacional soviética. Clima extremo, passageiros carregando equipamentos de sobrevivência, rotas onde um casaco não era moda, era questão de sobrevivência. Esse guarda-roupa não era um capricho, era equipamento de missão, e a missão mais inesperada? Treinamento para o espaço. Peculiaridade 8. O segredo do ônibus espacial. O Tu-154 treinava cosmonautas para aterrissar o ônibus espacial Buran. Um trijet soviético se tornou a principal aeronave de treinamento para uma nave espacial reentrando na atmosfera da Terra a 28 mil km por hora. Parece absurdo até você entender o problema. O Buran exigia um perfil de descida incrivelmente íngreme, muito mais íngreme que uma aeronave normal. O ônibus basicamente caía feito um tijolo com asas, demandando controle preciso durante uma aproximação extremamente agressiva. A alta relação empuxo-peso do Tu-154 podia replicar esse ângulo de mergulho. 7 Tu-154LL modificados viraram laboratórios voadores, realizando mais de 140 perfis de aproximação do Buran. A cabine ganhou estações de trabalho para os trainees. Uma delas replicava exatamente a cabine de comando do Buran. Mas a parte impressionante, logo após os cosmonautas voltarem de missões espaciais, eles já voavam um Tu-154 para testar se a gravidade zero prolongada afetava suas habilidades de pilotagem. Igor Volk foi para a Estação Espacial Salyut 7 em julho de 1984. Imediatamente após pousar na Terra, ainda se reajustando à gravidade, ele entrou num Tu-154 e pilotou um perfil de aproximação do Buran. O experimento Volk provou que os cosmonautas podiam lidar com descidas íngremes logo após voltar do espaço, dados cruciais para futuras missões tripuladas do Buran. Essas missões nunca aconteceram. O Buran voou apenas uma vez, desacompanhado, em novembro de 1988. Perfeitamente. Pousou sozinho, automaticamente, mesmo com ventos cruzados. Quando as tripulações estavam prontas para voos tripulados, a União Soviética estava em colapso. O financiamento sumiu, o programa morreu. Mas por um breve momento, o Tu-154 foi a aeronave mais importante do programa espacial que ninguém fora da URSS conhecia. E essa capacidade agressiva de desempenho não serviu só aos cosmonautas, definiu toda a experiência do passageiro. Peculiaridade 9. A experiência com o jato de caça. Passageiros descrevem o Tu-154 da mesma forma, um jato de caça fingindo ser uma aeronave comercial. Os números de desempenho contam tudo. Velocidade típica de cruzeiro, cerca de 530 milhas por hora, comparável ao 727. 3 motores potentes, estrutura relativamente leve apesar da construção robusta. O resultado, um jato que subia com força e transportava passageiros de forma eficiente para sua época. A subida, intensa, acelerador no máximo até 40 mil pés em 10 minutos, ouvidos estourando o tempo todo, 3 motores no máximo, o nariz apontando para o céu em ângulos que faziam os passageiros segurarem os apoios de braço. A descida, igualmente agressiva. Descidas íngremes feitas em 15 minutos, bancos inclinados até 35 graus nas curvas normais. Mas o que o torna excepcional é o seguinte: apesar dessa performance, ele podia operar em pistas de terra de 1.500 metros em altitude elevada no calor do verão. Velocidade e capacidade para pistas curtas, potência e resistência para pistas ruins. O Boeing 727 precisava de pistas longas e lisas. O Tu-154 alcançava velocidades iguais pousando até em cascalho. Transporte rápido, potente e direto ao ponto. Essa relação alta entre empuxo e peso não era só para pistas curtas ou treinamento de ônibus espacial. Definia toda a experiência de voo. O Tu-154 não se desculpava por ser uma máquina de alta performance. As tripulações da Aeroflot exigiam o máximo da aeronave porque podiam, porque ela foi feita para operação agressiva.
porque os horários eram apertados e as janelas de tempo curtas. E essa performance vinha de uma filosofia de design fundamental. Peculiaridade 10. Durão além da conta. Mesmo que os primeiros Tupolevs como o Tu-104 e o Tu-114 tenham evoluído diretamente de bombardeiros, o Tu-154 foi um projeto civil totalmente novo, pensamento moderno para a época. Mas as prioridades soviéticas o deixaram mais robusto do que os aviões de passageiros comuns. Trem de pouso em pods nas asas, prático para o layout de 3 motores, mas construído com especificações de bombardeiro. Configuração cauda em T, permitindo uma aerodinâmica limpa da asa e mantendo os motores longe de danos por objetos estranhos. Controles de voo superdimensionados, feitos para operações duronas em condições extremas. Essa construção deu capacidades que aviões civis normalmente não precisavam. Redundância tripla no sistema hidráulico. Capacidade real de voar com apenas um motor, com desempenho sério. Estrutura da fuselagem reforçada para ambientes que derrubariam aviões ocidentais. O Tu-154 podia aguentar emergências que deixariam designs ocidentais, supostamente mais avançados, em apuros. Existem relatos de Tu-154 pousando com danos severos, colisões com aves que derrubariam outros jatos, falhas que viraram lenda. A taxa de acidentes era comparável a outros da época apesar das condições mais duras, embora incidentes chamativos mostrassem os desafios de visibilidade da tecnologia antiga. Isso não é sorte, é filosofia de engenharia soviética. Mas teve um preço enorme. Peso, complexidade, pesadelos de manutenção, difícil operar de maneira econômica, quase impossível atualizar sem gastar muito. Nos anos 2000, custos de combustível e regras de ruído encerraram a viabilidade comercial do Tu-154. Bebia demais, fazia barulho demais, era soviético demais para o mundo moderno. O último voo comercial russo foi em 28 de outubro de 2020. Então, o que era o Tu-154? Aquelas asas inclinadas que os engenheiros ocidentais evitavam tornavam a resposta mais ágil onde realmente importava. Trem de pouso de 12 rodas que destruía a eficiência, abriu a União Soviética toda para o serviço a jato. Asas flexíveis que rachavam, garantiram o voo mais suave da aviação soviética, mesmo que por pouco tempo. Estação de navegação apertada, cumpria as regras enquanto avançava nos limites tecnológicos. Cada peculiaridade conta uma história de engenheiros resolvendo problemas que ninguém mais enfrentava. Problemas que não existiam no Ocidente, problemas vindos de operar por 11 fusos horários em condições que vão do inverno no Ártico ao verão na Ásia Central. O Tu-154 prova que não existe um jeito certo universal de projetar aeronaves. A melhor solução depende totalmente da missão, do ambiente e da realidade operacional que você atende. E a missão do Tu-154 era única, soviética. Qual característica te surpreendeu mais? Já voou num Tu-154? Deixe seu comentário aí embaixo. Assine para mais mergulhos profundos nas aeronaves mais fascinantes da aviação. Antes de ir, o algoritmo do YouTube acha que você vai gostar do próximo vídeo, então, por que não conferir?